Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao mesmo tempo ao vivo aqui em dois aplicativos diferentes. Estamos no Instagram e estamos no TikTok. O assunto que eu quero trazer hoje para você é que você reflita em uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia. Muitos acham até que esta passagem ela é controversa e que, portanto, a Bíblia não merece a devida confiança da nossa parte. Será que é isso mesmo que a palavra de Deus nos diz? Pegue sua Bíblia. Anote aí, estude depois. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 10. Mas do verso 1 ao verso 9, Jesus conversa com os discípulos e com a grande multidão. E Jesus fala por parábolas. Ele fala da parábola do semeador. E diz que um semeador saiu a semear no campo. E a semente, uma parte caiu à beira do caminho, a outra foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra parte das sementes caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou porque não tinha umidade na pedra. E uma outra parte da semente caiu numa terra boa finalmente. No verso 9, os discípulos interrogam a Jesus, dizendo: qual o significado dessa parábola do semeador? Semeia aqui, semeia ali, semeia lá, e só uma parte da semente vai brotar e vai ser transformada em grão, em algo positivo. Verso 10. Lucas 8, verso 10. A resposta emblemática de Cristo diz a seguinte: respondeu Jesus aos discípulos em particular: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Gente, isso é contraditório. Parece que Jesus veio para pregar, mas para que as pessoas não entendessem, que não vissem, que não ouvissem. Não, queridos, nada disso. Quando uma pessoa escuta uma passagem bíblica e aquela pessoa escuta parcialmente, não prestou bem atenção e ela sai. E no outro dia, não sabe mais nada, nem lembra mais do que foi dito naquela parábola, naquela pregação, naquele sermão, naquela homilia. Outro ouvinte escuta a mesma situação. Ele vai para casa, ele vai orar, ele vai pedir a Deus: Senhor, o que é que aquele homem quis dizer com aquela explicação? Eu não entendi. E aquela pessoa que vai para casa preocupada com aquilo, ela vai orar, ela vai voltar à Bíblia e vai estudar a palavra de Deus. Então virá o conhecimento. Esta passagem em que Jesus diz aos discípulos somente: para vocês é dado conhecer todos os mistérios do reino de Deus. Aos demais se fala por parábolas para que não entendam. Não é que Jesus não queria que as outras pessoas não entendessem. Jesus quer exatamente o que os discípulos pediram para ele na sequência: Senhor, nos relata esses detalhes desta parábola. Como assim? Semearam a semente na beira do caminho, nas pedras, entre os espinhos, e só uma parte da semente vai frutificar, Senhor? Por que isso? Parece que a culpa de não termos boas obras seria de Deus? Não. Então Jesus diz bem claro: para vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, porque Jesus estava com os apóstolos constantemente. E toda vez que os apóstolos tinham alguma dúvida, eles iam a Cristo e perguntavam a Ele. Interrogavam o Mestre. Estudavam a Bíblia de novo para ver o que é que tinha de misterioso nesta passagem. Irmãos, esta é a verdade hoje, no tempo presente. Enquanto ao vivo vemos muitas pessoas nos acompanhando, quero te falar uma coisa bem simples. A Bíblia não é um livro de historinha que você lê assim rapidamente. Lê um capítulo, lê 2, lê 3. Não. Às vezes você lê 5 capítulos por dia de um romance, de uma literatura que tem por aí, e você consegue captar a mensagem. A Bíblia é bem diferente. A Bíblia precisa ser estudada nos mínimos detalhes. Toda vez que você encontrar uma passagem duvidosa na Bíblia,
Não use aquilo para fazer uma teologia de interpretação particular, uma doutrina particular. Compare esta passagem, este assunto, com outras passagens bíblicas que falam do mesmo assunto. Então, o quebra-cabeça vai se encaixar perfeitamente. Assim devemos estudar a Bíblia. Toda vez que vier a nós um assunto que parece duvidoso, devemos buscar, devemos interpretar, devemos estudar o restante da Bíblia sobre o mesmo assunto. A Bíblia é bem clara. Ela não é um livro comum. É melhor você ler 4 ou apenas 5 versos bíblicos todo dia, mas entender o que você leu, do que ler 10 capítulos num dia. Se percebe que Jesus espera uma compreensão muito maior da nossa parte, que temos que cavar fundo na palavra de Deus para entendermos todo o significado, todo o sentido que Deus espera de nós, a nossa compreensão, irmãos, irmãs, meus queridos. Estudar a Bíblia não deve ser feito de maneira corrida, como quem está tomando um lanche apressado para pegar um ônibus. Nós temos que estudar a Bíblia com profundidade, com espírito de oração, pedir sempre a Deus que nos ilumine. E quando eu não entendo uma passagem difícil, truncada da Bíblia, eu vou a outras passagens na Bíblia que falam sobre o mesmo assunto, então tudo fica claro. Eu sempre falo nas minhas postagens que estudar a Bíblia não é algo simples, que estudar a palavra de Deus não pode ser feito de forma apressada, e que há assuntos de difícil entendimento em alguma parte da Bíblia, em outro o assunto clareia. Basta você acompanhar minhas postagens nos meus canais, perceba a cada assunto a maneira como eu apresento a vocês e como a Bíblia vai se interpretando facilmente